Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o secretário de Comunicação de Suzano, Paulo Pavione. Ele é jornalista formado pela Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, a FAPCOM, e ele atuou como analista de mídias sociais na empresa iCustomer, foi repórter no jornal Diário de Ferraz e Cenário Notícias e também foi assessor de imprensa da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Foi assessor de imprensa do Instituto Butantan, em São Paulo, e esteve à frente do setor de comunicação da editora Alpen Mepla. Em 2017, passou a atuar na comunicação da Prefeitura de Suzano, e em 2022 foi nomeado secretário de comunicação também da cidade. Também é autor do livro Até que a Morte Nos Separe, que fala sobre casos de violência doméstica sofrido por mulheres e formas de encerrar o ciclo de violência. Paulinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado a Nilza, ao Walter pela oportunidade. E um olá especial a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. É um prazer receber aqui você mais uma vez. E eu queria que você contasse um pouco, Paulo, sobre a sua trajetória. Como você decidiu ser jornalista? Como você tomou essa decisão que queria seguir essa carreira? Léo, esse ano de 2023 eu completo 10 anos dentro do jornalismo, né? E lá na época do colégio eu tinha muita vontade de entrar para a área de comunicação, né? Sempre fiz projetos, trabalhos voltados a entrevistas, sabe? Isso sempre foi me puxando. Minha mãe e meu pai queriam em uma outra profissão, numa outra carreira, mas eu sempre fui puxado para a área de comunicação, até que no ensino médio eu resolvi fazer um projeto de entrevistas com idosos que moravam em asilos. E eu gostei muito, muito de conhecer histórias, de contar histórias. E eu falei, eu quero ir por esse caminho. E aliado também à vontade de fazer a diferença, né, na sociedade, levar informação, trabalhar com diferentes conteúdos. Essa não rotina, né, me atraiu bastante. Então foi quando eu decidi ir para a área de comunicação e escolhi o jornalismo como profissão. Que legal, Paulinho. E você trabalhou, desde cedo você conseguiu trabalhar em alguns veículos de notícias, já lá em Ferraz de Vasconcelos, como a gente conseguiu falar. Só que depois houve uma transição. Você passou de repórter para assessor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Conta pra gente como é que foi essa transição, quais foram as diferenças que você sentiu assim já de imediato? Léo, eu tive a oportunidade de dar início à minha jornada de profissão dentro do jornalismo lá no primeiro semestre da faculdade. Beleza. Então eu entrei na faculdade em 2013 e aí logo no primeiro semestre eu consegui um estágio no iCustomer. E lá eu trabalhava como analista de mídias sociais. Então eu tinha que analisar como que estava a marca do Doritos dentro do Twitter, dentro do Facebook. E a gente fazia todo um trabalho de análise das postagens. A gente dava as reações ali para os conteúdos para saber se a marca estava indo bem ou não. E aí eu coloquei dentro de mim que eu queria... Jornalismo é muito vasto, né? Assim, a gente tem bastante oportunidades e opções. Eu falei, enquanto eu estiver em período de estágio, eu vou tentar me jogar em tudo que eu puder para conhecer e melhor me identificar com alguma área. Meu objetivo mesmo de vida era me tornar repórter, porque eu sempre quis acompanhar pautas, sobretudo na área da política, né? Pra gente acompanhar como que tá o Brasil e o mundo. E aí dentro saindo do iCustomer, eu fui chamado para trabalhar como repórter do Diário de Ferraz. Na época era um portal do Jairzinho e tinha também um jornal impresso que era o Cenário Notícias. E aí eu trabalhei lá por um período também, por um ano e meio mais ou menos. E aí foi quando eu fui chamado para ir para a Prefeitura de Ferraz para trabalhar como assessor de imprensa. Então eu já tinha passado por uma agência de marketing, eu já tinha trabalhado como repórter. E aí eu falei, eu vou dar uma oportunidade para assessoria de imprensa. Eu tinha muitas ressalvas, porque na faculdade muitos professores dizem, né, Sim, que assessoria não é jornalismo, enfim. E aí eu falei, vou tentar, né? E foi onde eu me encontrei, eu me apaixonei pela assessoria. Eu trabalhei na Prefeitura de Ferraz por um ano e meio também. Foi bastante importante para o meu crescimento pessoal, para minha carreira. E aí saindo da Prefeitura, eu terminei meu período, fui contratado pela Prefeitura, saí da Prefeitura e fui fazer estágio em assessoria de imprensa no Instituto Butantan. legal. Aí eu fui contratado pela Secretaria Estadual de Saúde, à época o secretário era o Davi Wipe, e aí eu fui pro Butantan para trabalhar lá também, que foi um lugar assim que me deu um empurrão muito grande na carreira.
porque atender CQC da Itália, atender Fantástico, atender tantas emissoras de diferentes lugares, falar sobre desenvolvimento de vacina. Naquela época nem era tão citado o Instituto Butantan, né? Mas a gente já trabalhava com o desenvolvimento da vacina da H1N1. Então tinha tantas oportunidades lá dentro que eu me identifiquei e eu gostei muito. Então a transição ela foi muito natural, porque eu sempre quis estar em diferentes projetos, né? Na época que eu também estava trabalhando na prefeitura, estagiando na prefeitura, eu comecei a fazer projetos para a rádio local lá de Ferraz, então para também ter uma experiência em rádio, trabalhei como editor de revistas, então eu tentei trabalhar em todos os lugares um pouquinho para tentar entender o que eu gostaria. E de fato a assessoria de imprensa foi o que eu me apaixonei, que eu gostei, me cativou e é o que eu sigo aí carreira. E daí, Paulo, a gente tem falado um pouco sobre essa dinâmica do jornalismo, de como ele atinge várias áreas, mas ele tem mudado muito nos últimos anos. A dinâmica do jornalismo tem mudado principalmente depois que as redes sociais se tornaram algo universal, que todo mundo teve acesso a elas, e mudou também até a forma dos veículos se comunicarem. Quais foram, na sua opinião, as principais mudanças causadas pela chegada das redes sociais na comunicação jornalística, basicamente? Léo, à medida que a sociedade vai avançando e mudando, os veículos de imprensa, a comunicação, assim como outras profissões também, tem que ir se adequando a esse novo cenário, né? Então, por exemplo, no período pandêmico aí a gente teve bastante a comunicação à prova, né? Porque ninguém falava e ninguém dava tanta importância para a comunicação institucional. E as empresas precisaram, né, emitir comunicados, se comunicar com seus funcionários, com seus clientes, enfim. Então a gente vê que são mudanças na sociedade que vai trazendo aí mudanças para dentro da nossa profissão. Mas dentro do jornalismo as redes sociais impactaram aí, fizeram uma grande mudança, né? Desde a época dos blogs, hoje. Eu sinto que as pessoas elas tendem a ler menos, né? Ali nos conteúdos, até porque é uma questão de rede social, né? O Twitter aí com poucos toques para você poder informar. Mas a essência do jornalismo ela é a mesma, né? É o trabalho da imparcialidade, é o trabalho de informar a população, é de levar a notícia para quem precisa e também esclarecer fatos e situações que estão acontecendo, seja em âmbito municipal, estadual, enfim, federal, nacional, mundial. Aí é um trabalho que o jornalismo ele tem feito isso. E a gente continua, né? Sim. E Paulo, você destaca uma coisa que é interessante, que a pandemia ela deu uma impulsionada nessa questão de comunicação. Então, empresas, mas principalmente uma coisa que deu para reparar é que as pessoas ficaram muito mais ligadas no que os governos estavam falando. E a gente entra na área que também onde você atua hoje, principalmente, que é a área da comunicação governamental. Você acha que as redes sociais também mudaram demais a dinâmica da comunicação dos governos para as pessoas? Com certeza, Léo. A comunicação ela tem o objetivo, né, de levar informação, de se comunicar, fazer com que o órgão, a empresa se comunique melhor, seja com os seus clientes, com o seu público-alvo. Mas dentro da comunicação pública a gente tem muito mais condições de levar de fato a informação do poder público até a casa das pessoas. Sim. Então não só por meio das redes sociais, a prefeitura ela tem trabalhado fortemente em comunicação em todos os setores. Então projetos que acontecem aqui em Suzano, obras que estão acontecendo, a gente está o tempo todo mandando release para a imprensa, para comunicar, para informar, esclarecer. A gente tem colocado conteúdos nas redes sociais, a gente tenta estar presente, né, com presença digital em todas as redes sociais possíveis para que a gente possa dialogar com o nosso público-alvo, que são os suzanenses, e esclarecer. A gente tem um saque 2.0 bastante ativo, que é para poder informar, a população vai lá na rede social e pergunta alguma questão de informação, a gente dá o direcionamento, porque é importante também, né? Sim. Nós temos a ouvidoria da prefeitura, que é um espaço para que a população possa entrar com reclamações, pedidos de melhorias, mudanças, e lá é o caminho correto e institucional para você poder fazer a sua solicitação, inclusive com o número de protocolo. Nas redes sociais, a gente também acolhe essa demanda, a gente orienta a pessoa a buscar mais informações na ouvidoria para poder organizar isso, mas a gente também apresenta os telefones de contato, para onde que ela pode fazer a solicitação direta. Encaminhamos também para os secretários, para que eles possam fazer o direcionamento de melhorias, né, junto a essas pessoas, para eles terem pelo menos ciência de que está tendo esse tipo de solicitação. Então a gente manda mensalmente os relatórios para cada secretário. Então
Então, a comunicação, ela tem todo esse trabalho. E dentro da Prefeitura de Suzano não é diferente, né? A gente faz o trabalho digital, mas também um trabalho offline. E daí, qual a importância dessa comunicação eficiente? De você conseguir fazer essa informação, às vezes não é só mostrar, tipo, olha o trabalho que está sendo realizado, mas às vezes mostrar, olha, você tem um direito aqui, você tem um benefício aqui, ou às vezes mostrar, ó, a gente vai realizar esse evento, você tem direito a um curso, como muitas vezes do SASP, e muitos outros recursos. Qual a importância de ter essa comunicação eficiente? E qual o impacto que isso tem na vida das pessoas? Léo, nós somos servidores, né? Então, os servidores, todo o trabalho, toda a equipe técnica da prefeitura está ali para servir a população. E diante disso, a gente tem um trabalho para melhor servir e, com isso, melhor comunicar, né? Sim. Então, a gente precisa elucidar os trabalhos que estão sendo executados e também os cursos, enfim, os projetos, ações que são ofertados à população para que eles tenham ciência de onde estão sendo aplicados os recursos que eles pagam de impostos, onde que tudo isso a gente faz de uma forma bastante transparente, correta, institucional, para que eles tenham essa informação. E daí, por exemplo, como essa comunicação também facilita na questão da gestão pública? Porque muitas vezes a gente sabe que um governo que não consegue se comunicar bem, ele muitas vezes é criticado e ele não consegue, não é se defender, mas tem dificuldades de poder falar assim, mas peraí, olha o que a gente tem feito. Qual a importância, então, da comunicação, da boa comunicação para a gestão pública? O importante, Léo, é que assim, a comunicação ela é da prefeitura, mas ela serve à população, né? Então não existem lados, o lado da população e o lado do governo municipal, porque na verdade é um só, né? Somos um município. Então o nosso trabalho, o objetivo é sempre divulgar as ações, apresentar os trabalhos, para que as pessoas tenham consciência, tenham o discernimento do que está acontecendo, formem as suas opiniões também. É um trabalho estritamente institucional, para que a gente possa levar esse conteúdo, essa informação. Então, acredito que o nosso trabalho enquanto comunicação pública tem sido nessa premissa, de levar o conhecimento até as pessoas que moram em todos os cantos, né? Suzano é uma cidade muito grande, então a gente tem que ter uma série de estratégias para poder chegar melhor na população. Aqui na comunicação de Suzano, por exemplo, além das redes sociais que eu te disse, que nós estamos disponíveis em 7 plataformas, a gente tem o nosso site também oficial, a gente também tem um trabalho de comunicação offline. Então, nós temos um mapeamento de todos os equipamentos públicos da cidade para a gente poder colocar fixação de cartazes, banners, faixas, tudo que vai de encontro ao objetivo ali da campanha. Sim. Exemplo, a gente está nesse momento com as inscrições para a rede municipal para o próximo ano. Sim. Então a gente já faz um mapeamento de onde a gente pode colocar faixas pela cidade, onde a gente pode colocar cartazes em todas as escolas municipais, onde nós podemos trabalhar essa informação melhor, mais efetiva. A gente também trabalha com carro de som, sobretudo na questão de vacinação. Então a gente tem um trabalho que possa chegar até a população, não só de forma digital, sim, que é importante sim, mas a gente ainda tem pessoas que não têm tanta facilidade de trabalhar com o digital. Então essas pessoas trabalham com o offline. E aí sim, entra a nossa ação com a comunicação offline dentro da comunicação, desse trabalho da secretaria. E daí, Paulo, você falou uma coisa bem interessante no começo da sua resposta, falou assim, que a comunicação serve à população, não tem um lado. E muitas vezes a comunicação governamental é confundida com propaganda. A gente até teve nas últimas eleições, houve uma crítica à Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que foi criticada até por supostamente fazer propagandas ao ex-presidente Jair Bolsonaro na época. Quais são os limites da comunicação governamental para que ela não se torne uma propaganda do político ali que está sendo gestor, que está no mandato? Quais são esses limites e como tomar esse cuidado? Sim, Léo, o trabalho da Secretaria de Comunicação ela é voltado à Prefeitura de Suzano, né? Sim, sim. Então, é o órgão, a instituição. Se você hoje abre as redes sociais da prefeitura, o site da prefeitura, é sempre voltado a fala para a prefeitura. Então, o nosso trabalho ele é de informar, é de levar a informação até as residências, mas sempre defendendo a instituição, né? Sempre mostrando os trabalhos da instituição. E também com o objetivo, mais uma vez, de esclarecer o que tem sido feito dentro da prefeitura. A parte de marketing, publicidade, aí é uma outra seara, né? Porque, inclusive, com o trabalho de marketing e publicidade, ele tem que ser voltado à instituição, à prefeitura. Todas as campanhas realizadas são com fundamentos de ações que aconteceram de fato e que estão prestes a acontecer. Então, sempre voltados a, por exemplo, esse mês está em
em vigência, né, mês passado, perdão, a gente abriu uma campanha para falar sobre a mobilidade urbana. Sim. Aquisição de novos ônibus, a mobilidade na cidade, com a manutenção de ruas, asfalto. Isso tudo é uma forma da gente prestar contas do que está acontecendo no município e mostrar para a população o que de fato a prefeitura tem feito ao longo dos meses, dos anos. Sim. E daí, Paulo, você também falou sobre essa questão do envio de release, de mostrar também para os veículos de notícia o que tem sido feito. E também você destacou uma coisa interessante no começo da entrevista, que foi falar sobre, às vezes, essa comunicação governamental pode dar com mais detalhes as informações sobre obras, sobre cursos que são oferecidos. Numa era de fake news, que a gente passa a torto direito agora, por causa das redes sociais, por meio das redes sociais, qual é a importância de uma parceria entre a comunicação governamental e os veículos de notícia? Veja bem, as fake news elas chegaram e a gente precisa, enquanto jornalista, enquanto comunicólogos, nos posicionar ali no trabalho e apresentar a informação de fato, né? O que é verídico. Então, o trabalho da comunicação, em parceria com os órgãos aqui de imprensa da cidade e da região, é justamente para poder... As pessoas têm confiança naquele órgão de imprensa. Aquele órgão de imprensa, ele é formado por profissionais de comunicação, jornalistas que divulgam de fato o que tem acontecido na cidade e na região. Então, as pessoas utilizam aqueles meios como referência de informação, sim, como sempre aconteceu. Então, a parceria é importante para isso, para elucidar o que tem acontecido, mostrar, apresentar, esclarecer muitos pontos, para que a fake news não se propague de forma tão rápida. É óbvio que a gente tem estratégias dentro da comunicação, como, por exemplo, a gente coloca sempre que existem fake news que atinge a população, né, que afeta o bom funcionamento dos trabalhos, a gente coloca nota na rede social para poder informar a população, a gente coloca no site da prefeitura, tem um ícone lá dentro chamado Prefeitura Esclarece, que é para colocar esse tipo de nota, de informações falsas. Então, sempre que tem esse tipo de... acontece algum tipo de situação, né, parecida, a gente tem tomado alguns caminhos como esse, e se preciso for, acionar o departamento jurídico para que ele dê continuidade, porque fake news é crime, né, Léo? Sim, exatamente. Tem até um exemplo, alguns exemplos mais recentes, foi da suposta distribuição gratuita de óculos, que a prefeitura rapidamente também esclareceu sobre Sim. isso, que é uma fake news que às vezes corre insistentemente na cidade, né? Sim, colocaram nas redes sociais, inclusive com impulsionamento, né, para atingir as pessoas de Suzano, os moradores, falando que a prefeitura estaria fazendo distribuição gratuita de óculos em um endereço X, lá com telefone. E quando a pessoa clicava, era direcionada para uma cobrança. A prefeitura, de fato, faz a distribuição de óculos gratuitos, mas com critérios, né? O programa da Boa Visão é voltado para crianças que estão na rede municipal de ensino e também para os idosos que passam por toda uma testagem. Então, isso acontece em períodos com apoio de profissionais da área, tudo isso é feito por canais oficiais da prefeitura. A prefeitura não faz nenhum tipo de cobrança desse tipo de serviço. Então, é importante as pessoas estarem cientes. Mesmo assim, é importante a gente mandar, por exemplo, o release para a imprensa, para que a imprensa também possa repercutir isso para as pessoas. Quanto mais informações verdadeiras estarem em evidência, melhor a gente está informando a população. Exatamente. E, Paulo, daí falando um pouco sobre, voltando a essa questão do jornalismo, que a gente tem tratado aqui na entrevista, muita gente se falou sobre que o trabalho do jornalismo não muda, né? Não mudou, apesar da dinâmica das redes sociais, a isenção deve continuar sendo a mesma, principalmente quando se trata de jornalismo político. Mas em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, os jornais têm umas posições políticas mais aparentes. Então a gente sabe que o The New York Times, por exemplo, é um jornal mais à esquerda, tem posições referentes a assuntos polêmicos, pautas sociais, que são mais progressistas. No Brasil, os jornais parecem ser um pouco mais tímidos em relação às suas posições políticas. Na sua opinião, é possível existir um jornalismo totalmente imparcial? E você acha que os jornais brasileiros deveriam ser mais explícitos naquilo que eles acreditam? Léo, isso é uma questão cultural, né? Nos Estados Unidos, eles têm uma tendência a se posicionar, a defender políticos em campanhas e tudo mais.
E no Brasil a gente não tem esse costume, como você mesmo disse. Então é uma questão estritamente cultural. As pessoas, elas falar sobre jornalismo imparcial, ele é essencial e importante para que as pessoas recebam a notícia e consigam configurar a ideia delas ali, o discernimento e emitir opiniões a partir da informação ali isenta, né? Então é importante que a gente entenda toda essa questão, a pessoa que está lendo uma notícia, saber o que a diferença de um artigo de opinião ali para uma matéria jornalística que tem um objetivo ali de informar e não de, né, de atrair pela opinião dela, mas são questões aí culturais, eu acredito. E daí, falando um pouco sobre agora a sua trajetória novamente, desde novembro de 2022 você é o secretário de comunicação de Suzano. Eu queria que você contasse um pouco quais foram as principais diferenças que você sentiu do momento que você trabalhou uma época como diretor de comunicação, depois você passou para secretário de comunicação. Quais foram essas principais diferenças de ser assessor a trabalhar como secretário? Léo, eu nasci aqui em Suzano, né? Eu sempre acompanhei a cidade. Minha mãe, minha avó, enfim, vieram para cá, ainda minha mãe muito jovem para Suzano. Então, estar trabalhando na prefeitura é muito gratificante, porque você pode contribuir de fato com o desenvolvimento da cidade. Eu penso que a minha jornada na comunicação começou em 2017 e eu sou uma pessoa muito intensa ali de trabalho, eu gosto muito de trabalhar, de inventar projetos, de criar situações que levem o bem-estar para a população, que levem mais a informação de qualidade, né, para a casa das pessoas. Então, quando eu entrei, por exemplo, a comunicação não tinha redes sociais, né, só tinha o Facebook. Aí eu comecei com um projeto de criar novas redes sociais para a gente ampliar, então o YouTube, o Instagram, depois veio o Twitter, que agora é o X, né? A gente veio depois com o TikTok, com as threads agora, enfim, toda essa movimentação em rede social, abastecimento do site também, eu sempre participei, né? O trabalho de pegar o release e colocar dentro do site. Então eram situações que não eram colocadas ali com frequência, eu digo na rede social. Sim. E aí eu vim conhecer com essa proposta. Quando eu assumi a secretaria, eu tentei departamentalizar ela, né? Tirar o perfil ali só de acolhimento de demandas para colocar também outros projetos. Por exemplo, a gente tem dentro da comunicação, a gente tem uma equipe de jornalismo que recebe as demandas de toda a imprensa para poder responder todo mundo. Então, você, por exemplo, quando quer saber sobre uma obra que está acontecendo aqui na cidade, você manda uma demanda para a comunicação, logo de prontidão o Thiago já acolhe ali para poder te responder, claro, que é o nosso coordenador de jornalismo. Então, o Thiago ele já vai com a equipe dele ali, com o Fábio Miranda, o Léo, o Igor, o Fábio Júnior, o Fábio Pereira. Eles já tentam organizar isso para poder melhor acolher e fazer também os releases para mandar para a imprensa. Aí tem o time de mídias que cuida dessas redes sociais, são 7 plataformas, criação de conteúdo diário, o SAC 2.0, que também é bastante cansativo, né? Porque imagina a quantidade de respostas que você tem que colocar ali. Também coloquei uma equipe ali para comunicação interna, né? Então a gente tem um melhor trabalho com os servidores municipais. Nosso time vai em todas as secretarias, organiza a conversação com eles para quando acontece uma fake news, por exemplo, a gente consegue mandar para todos os servidores municipais um comunicado falando o que de fato tem acontecido, para elucidar, ou se tem algum projeto, ou se tem algum curso que é para eles participarem, alguma palestra, um informe, a gente sempre está ali disparando para eles. A gente trabalha com wallpaper na tela de computador dos nossos servidores também, para que eles possam participar de alguns projetos. Enfim, não tinha também esse setor, a gente colocou. A Central de Interpretação de Libras também foi um projeto que eu sempre me sensibilizei bastante, é um projeto de acolhimento às pessoas com deficiência auditiva, então também não tinha, a gente com o trabalho e com o apoio do prefeito Rodrigo Achiuchi, da Larissa Achiuchi, nossa primeira dama, a gente foi para tentar fazer essa implementação, está dando certo, é um projeto piloto, sim, é um projeto que está ainda no seu início, mas já atendeu mais de 50 pessoas com surdez, que precisam de atendimento em UBS, precisam de atendimento em alguns órgãos. Então a pessoa ela pode simplesmente entrar no nosso site, lá tem um ícone para a pessoa da Central de Interpretação de Libras, né, a CIL. Ela pode fazer a solicitação
e aí ela vai ser chamada pela nossa intérprete para poder acolher a demanda dela. Por exemplo, uma marcação de consulta na UBS, ela precisa ir, por exemplo, na escola do filho. Sim. Tudo isso a gente faz esse atendimento e presta esse apoio. É já ali na hora que ela já acessa... Isso, ela vai entrar no nosso site, é suzano.sp.gov.br. Ali no acesso rápido tem um ícone do CIL, nossa central de interpretação de Libras, é o nosso sinal. A pessoa fazendo essa solicitação, ela preenche os dados, fala para que ela quer o atendimento, né, na saúde, para resolver IPTU, por exemplo. Então ela já coloca ali, seleciona, aí a nossa intérprete recebe isso, com um telefone da central de interpretação, ela entra em contato por videochamada com a pessoa. Então aí ela consegue fazer todo o diálogo e fazer a marcação. Se der para fazer ali já de bate-pronto o apoio, senão vai precisar fazer esse agendamento. Sim, se a pessoa com deficiência auditiva não conhece a central de interpretação, mas ela, por exemplo, vai até um CRAS, o servidor que trabalha no atendimento do CRAS já conhece a central, ele vai entrar em contato com a gente já pedindo para esse apoio da intérprete. Esse projeto foi um projeto que a gente teve apoio aí do prefeito, da primeira-dama, a gente também teve apoio de vereadores, né, do vereador Jaime Ciundi, que também fez a indicação. Então é um projeto que tem madrinha aí a Cláudia Oliveira, que é uma intérprete muito assídua aqui na cidade, trabalha na Secretaria de Educação. Então a gente tem feito um trabalho aí bastante bacana. E, Léo, assim, as pessoas pensam que é só a comunicação é só ali responder uma demanda, né, da imprensa ou mandar um release. E a gente trabalha bastante. Não que isso não seja importante, é extremamente importante responder demanda, mandar release, abastecer rede social, mas a gente tem outros projetos. Um dos projetos que a gente está desenvolvendo agora é o projeto Colaboração, que é um projeto que a gente une a prefeitura com a sociedade civil organizada e a gente organiza um dia de capacitação em comunicação para essas pessoas. Muito legal. A nossa nosso dia do projeto Colaboração acontece agora em setembro. Vai ser junto com as pessoas que atuam nas pastorais de comunicação das igrejas e também na área de comunicação das igrejas evangélicas, tanto católicas quanto evangélicas. E aí a gente vai falar sobre fotografia, sobre rede social, sobre jornalismo. Para dar essa informação, criar um canal de comunicação também com a sociedade civil, para poder encaminhar, por exemplo, cursos do SASP, projetos de arrecadação de alimentos, no dia que tem jogo de vôlei. Então, tudo isso que a gente puder criar esse diálogo, porque os jogos de vôlei, por exemplo, a gente arrecada alimento para o Fundo Social, então tem um serviço social envolvido. Tudo que a gente puder divulgar e ajudar eles também, né? Então, às vezes eles fazem live da transmissão da missa, do culto, e a gente puder dar essa orientação enquanto comunicação, né, para falar sobre a importância da comunicação pública para eles, vai ser bastante importante. Um outro projeto, Léo, a gente também, assim, todas as identidades visuais de prédios públicos saem da comunicação. Sim. Então, uma UBS que a gente inaugura, que a gente entregou recentemente à UBS, o prefeito Rodrigo e o secretário Pedro Wish, de Saúde, entregaram recentemente a UBS do Jardim Vitória. E era uma UBS bastante antiga. A gente fez toda a identidade visual da UBS, aí você tem que pensar o que você vai colocar, o adesivo que vai nas paredes, aquela fachada, tudo isso é desenvolvido e pensado pela comunicação. As escolas municipais novas inauguradas, aí desde quando eu entrei como secretário a gente entregou uma escola no Parque Maria Helena, uma escola no Jardim Saúde, foram escolas que ficaram bastante bonitas, mas também sai essa identidade da comunicação. Uau, essa parte principalmente da identidade visual eu não fazia ideia, que já partia também ali da comunicação. E Paulo, dá pra ver que não somente sua chegada, mas você conseguiu impulsionar ali a comunicação da prefeitura. Obrigado. Qual o impacto que isso tem, assim, nessa relação da prefeitura de Suzano? Hoje você acredita que a população de Suzano conhece muito mais os projetos que a prefeitura tem, consegue ter muito mais facilidade nesse acesso a tudo que a prefeitura tem conseguido oferecer? Léo, obrigado pelo elogio. Eu amo muito comunicação, eu amo jornalismo. Eu não me vejo em outra área, assim. Eu sou muito feliz dentro da comunicação. Então, o que eu puder fazer de melhor para a população e para o jornalismo e para a comunicação da prefeitura, eu vou dar o meu máximo, né? Então, eu tento fazer com que tudo que a gente faça seja muito bem feito e sempre pensando nas pessoas. Porque, assim, Léo, a minha família, a minha avó morou por muito tempo ali no Jardim Imperador. E a minha mãe também.
Meus tios, eu tenho tias que moram no Parque Maria Helena. Então, a nossa família está aqui, eu vivo a cidade, né? Então, a gente vê a cidade, que a gente pode contribuir de alguma forma, eu sempre vou dar o meu melhor para isso, sabe? Então, levar informação de cursos, oficinas, de obras que estão acontecendo, tudo que eu puder fazer para que a informação chegue na população, eu vou fazer. E aí é um trabalho que é o que eu falo, assim, a gente trabalha muito, muito mesmo, mas sempre com o objetivo de melhor informar a população. E eu não tenho dúvidas do quanto o prefeito Rodrigo Axuxi tem feito pela cidade de Suzano, né, Léo? A cidade era uma em 2016 e a cidade é outra agora em 2023. Então o prefeito ele entregou muita obra, ele desmistificou muitas coisas, né? O prefeito entregou a Arena Suzano, o prefeito entregou a UPA do Jardim Revista, a Marginal Duna, vai entregar agora o Mirante do Sesc. Então são tantos projetos, são tantas ações que a comunicação ela acompanha todo esse ritmo. Por isso que a gente trabalha muito, né? Porque o prefeito trabalha muito também. E daí, Paulo, queria destacar uma questão também que já teve um impacto também na sua vida. Você é autor de um livro, o livro Até que a Morte Nos Separe, que fala sobre casos de violência doméstica, conta histórias de algumas mulheres que foram vítimas de violência doméstica. E neste mês de agosto nós estamos no Agosto Lilás, que é um mês que busca reforçar as ações de combate à violência doméstica. Na sua opinião, eu queria saber qual a importância de um mês como esse, de uma campanha como essa, tanto para o município quanto em nível estadual também, nível nacional. Qual a importância de uma campanha como essa? Léo, a gente, a Dani e a Bia me acompanham sempre, a gente faz reunião para organizar as campanhas. Nesse mês de agosto não é diferente, é óbvio com antecedência. Mês passado a gente se sentou e falou, o que a gente vai fazer para agosto Lilás? Então a gente já fez um informativo, né, uma cartilha para a gente organizar todos os serviços de acolhimento às mulheres vítimas de violência. A gente já estabeleceu alguns projetos junto às demais secretarias, então a saúde envolvida, a secretaria, as ações da Larissa, né, no SASP, com as promotoras legais, a Larissa também pelo Fundo Social, a gente tem a Secretaria de Governo envolvida, a Patrulha Maria da Penha da GCM, né, da Secretaria de Segurança Cidadã. Então a gente organizou tudo isso para apresentar à população nessa campanha de Agosto Lilás. As campanhas são extremamente importantes para a gente, mais uma vez, levar informação e apresentar para a população, né? Uma mulher que está sofrendo violência, ela tem que saber quais são os caminhos, porque às vezes não tem informação ou não sabe como conseguir ajuda. Então é através da comunicação pública também que a gente consegue fazer esse tipo de apoio de atendimento. A gente apresenta essa cartilha, por exemplo, com os órgãos aqui do município, desde ações da Secretaria de Assistência Social até, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha. Então é um projeto muito, muito importante, assim, que na sua essência ali é ajudar de fato quem mais precisa, né? E o meu livro, como você disse, escrevi um livro em 2016, ele conta a história de 5 mulheres que passaram pelo ciclo da violência. Eu tenho bastante relação com esse tema, então não só nesse mês de agosto, do Agosto Lilás ou do março, por exemplo, que é o mês da mulher, a gente tenta trabalhar sempre esses assuntos o ano inteiro dentro da prefeitura. E daí também, dentro deste assunto, esse mês também foi marcado pelos 17 anos da Lei Maria da Penha, da sanção da Lei Maria da Penha, e depois de quase 2 décadas, qual o impacto que essa lei tem na vida dessas mulheres? Você falou que você teve a oportunidade de entrevistar 5 mulheres e conheceu com certeza muitas outras ao longo da vida. Qual o impacto e qual a importância de uma lei como essa, depois de 2 décadas, qual o impacto que essa lei tem na vida das mulheres brasileiras? Léo, em 2016, quando eu fui escrever meu livro, eu fiz uma série de entrevistas. Foram mais de 30 mulheres que eu fiz entrevista para conhecer melhor a história, entender. Até então, meu livro era para falar sobre violência contra a mulher. Conversando com elas, eu identifiquei ali com elas o ciclo dessa violência, na prática ali elas contando, sempre sobre essa fase de criação de tensão do homem, depois a agressão e depois a parte romântica, né, de reconquistar a mulher, e aí volta para a criação de tensão, a violência e depois a fase romântica. Então, eu selecionei 5 mulheres porque são histórias que são histórias de mulheres de 20, 30, 40, 50 e 60 anos, diferentes classes sociais. Eu fui eu fiz o recorte da região sudeste do Brasil, então eu fui para Minas, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, aqui em São Paulo, entrevistei muitas mulheres para conhecer. E o curioso, Léo, é que das 5 mulheres, apenas uma tinha a medida protetiva.
das 30 mulheres, né, das mais de 30 mulheres que eu conversei, que eu entrevistei, pouquíssimas tinham, à época, que estava completando 10 anos, né, da lei. Eram poucas mulheres que tinham a medida protetiva. Então, quanto mais a gente falar, mais possibilidades delas buscarem ajuda junto a uma DDM, que aqui é uma DDM bastante ativa com a delegada Silmara. A gente tem uma patrulha Maria da Penha também muito ativa para fazer essa orientação. Então, o próprio poder público, né? A prefeitura tem uma série de serviços e ações para apoio e proteção dessas mulheres e também o direcionamento para que elas busquem ajuda. Então, sem sombra de dúvidas, a lei ela é muito importante para dar respaldo, para dar mais proteção, uma segurança para as mulheres. Aí a medida protetiva ela é muito importante. Aqui em Suzano, por exemplo, Léo, a gente tem uma patrulha Maria da Penha que realiza mais de 2.000 rondas a cada semestre com mulheres. Elas nunca tiveram um feminicídio dentro de mulheres assistidas pela patrulha Maria da Penha, né? Feminicídio acontece nas cidades, né, em todo o país, mas se você tem a medida protetiva, você tem uma patrulha Maria da Penha empenhada aí, né, com a secretária Frane Evaristo, com o prefeito Rodrigo Axuxa, a primeira-dama Larissa, que acompanham tão de perto a patrulha Maria da Penha, a nossa coordenadora Jaqueline, você tem uma patrulha que está ali sempre buscando dar uma proteção, né, para as mulheres. Então, recentemente, a gente teve 2 ocorrentes, mandei release, inclusive, sobre isso, né, a gente mandou lá pela comunicação, falando sobre 2 prisões de homens que desrespeitaram a medida protetiva, que foram para partir para a agressão das mulheres. Então, é muito importante que essa lei ela continue forte, viva e que continue defendendo tantas mulheres que ela defende aqui no Brasil. Quais são os principais avanços que ainda faltam, na sua opinião? É mais essa questão de informação ou falta ainda algum respaldo também a essas mulheres? Léo, a gente nasce e cresce numa sociedade mais voltada ao machismo, né? Então, às vezes, existem diversas reproduções ali do machismo, essa violência, a mulher numa posição de submissão, e é muito complicado porque nem sempre você consegue prestar o apoio que você deseja. Por isso que é importante você dar a informação, empoderar a pessoa de dados e informações para que ela possa buscar ajuda e ela saber que ela não está sozinha, né? Então, por exemplo, uma mulher que sofre a violência doméstica e ela não tem noção que existe a Lei Maria da Penha, que exista recursos da Patrulha Maria da Penha, que existe uma delegacia que ela possa pedir a medida protetiva, fica mais difícil ela denunciar. Então, quanto mais mulheres denunciando no município, mais chances a gente tem de proteção e de não vítimas de feminicídio. Então, eu penso que é esse caminho, assim, dessa questão. E daí, Paulo, já caminhando para o final, eu só gostaria que você destacasse alguns dos projetos que a pasta de comunicação tem para o restante deste ano. Léo, ontem a gente estava já organizando com a Secretaria de Governo alguns projetos. A gente, como eu disse, a gente tem um projeto de colaboração em andamento. Nós temos a Central de Interpretação de Libras. Nós estamos organizando uma série de campanhas e ações até o final do ano para a gente melhor informar a população. Então tem bastante notícias. Óbvio que são todas ações que são projetadas e realizadas pela gestão do prefeito Rodrigo Axuxa. Nós teremos aí a entrega do Mirante do Sesc. Nós temos tantas obras em andamento, né? A Avenida Senador Roberto Simons, que também está em construção, a entrega da 7 de setembro, que vai acontecer em breve. Então são tantos projetos, tantas obras, que aí a comunicação está bastante intensa, né, Dani? A gente está trabalhando bastante para que a informação chegue de forma respeitosa, com qualidade, com imparcialidade, de forma bastante institucional na população. Paulo, eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Léo, obrigado por me receber, obrigado pelo espaço, da gente divulgar as informações da Prefeitura, da nossa gestão, do prefeito Rodrigo Axuxa. Obrigado ao Walter e à Neuza pelo convite também. E agradecer ao Suzano hoje pelo compromisso que ele tem com a sociedade, com o trabalho de informar a população. É um trabalho de jornalismo sério, correto. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente agradece muito a sua presença, Paulo. A gente agradece toda essa contribuição, essa parceria que também nós temos junto à Prefeitura de Suzano, e a gente agradece a você que esteve nos acompanhando até o final dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.